Presidente, mais uma vez saúde, senhoras e senhores deputados, cumprimentando novamente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Há algumas questões que eu gostaria de colocar relativamente à temática que tem estado aqui em discussão. Aliás, esta discussão, eu diria que, de certa forma, traduz o ambiente e até a substância do que tem sido a evolução ao longo destes anos e destes quadros comunitários em que fica aquela discussão mais ou menos ternurenta de ficarmos na dúvida de sim ou não estamos perante uma mudança de paradigma. Depois, a meio do debate, alguém diz se calhar não mudamos assim tanto, há assim umas trocas de cumprimentos e as coisas vão andando. E nós dizemos que mudanças de fundo e mudanças estratégicas e de opções políticas continuam a não existir. Dizemos nós. Porque, tal como esta discussão traduz ou quase simboliza essa evolução na continuidade ao longo dos anos, eu também penso que se pode fazer um paralelismo entre aquilo que tem sido o evoluir das opções políticas ao nível da Comissão Europeia e deste processo de integração capitalista europeu com a própria política nacional, em que alguém dizia, e acertou em cheio antes deste governo tomar posse, que passarmos de um governo PS para um governo PSD-CDS não seria propriamente virar à direita, era meter uma terceira e carregar no acelerador. E de certa forma foi o que aconteceu. Não há aqui uma grande viragem à direita, há um acelerar dos processos, há um intensificar das doses, há um intensificar do mesmo caminho, e de certa forma esta apregoada estratégia Europa 2020 ou 2020 poderá ser não uma grande viragem, mas um acelerar da dita estratégia de Lisboa. E em muitos parentescos que já foram aqui estabelecidos entre o Ucrânia, que está quase a acabar, e este novo quadro designado Portugal 2020, as opções estratégicas são as mesmas, as soluções são de intensificar o caminho, acelerar, aumentar a pressão, aumentar a carga, ao nível até da própria concepção económica subjacente. Há aqui um conjunto de referências que estão muito na moda, que estão muito nos nossos dias, conceitos em torno da resiliência, das parcerias estratégicas, da sociedade civil, do empreendedorismo, da sustentabilidade, embora aqui só na parte ambiental, da governança, das engenharias financeiras, do benchmarking e do bench learning, da especialização inteligente, da visibilidade do marketing urbano, e tudo isto vai embalando, tudo isto vai dando conforto, mas há razões para uma preocupação de fundo que têm a ver com o perfil produtivo da nossa economia que está a ser desbaratado, com o potencial produtivo do nosso país que está a ser desbaratado, mesmo que o Sr. Ministro e os seus colegas membros do Governo falem muitas vezes, porque lá isso é verdade, que falam nas empresas exportadoras, nos setores exportadores e nas PMEs exportadoras. Acontece que há mais vida para além das empresas exportadoras, por importantes que elas sejam. Portanto, a balança comercial do nosso país tem que ver, efetivamente, com a questão das exportações, mas eu reafirmo, há mais vida para além dessas empresas e desses setores, e é por isso que eu gostava de perguntar que resposta tem para dar à maior parte do tecido empresarial português, que é só aquela que não se enquadra neste retrato robô das PMEs exportadoras. Porque quando nós damos um enfoque muito grande a uma parte do cenário, corremos o risco de ignorar a outra parte, e a outra parte é a maior. E, portanto, quando falamos de economia, quando falamos de PMEs, quando falamos de micro e pequenas empresas até em particular, nós precisamos de saber qual é a aprendizagem que é feita relativamente aos apoios que são anunciados para agora, de acordo com os resultados do passado. Por exemplo, quando nós temos em conta que
no CREN, no domínio do apoio às empresas, de uma forma muito notória, as taxas de execução dos contratos de financiamento têm sido muito baixas e não temos propriamente muitas razões para partir do princípio que agora seja substancialmente diferente quando se trata da questão da aplicação desses financiamentos reembolsáveis. Neste passado recente, os projetos cofinanciados pelos fundos comunitários têm-se concentrado em iniciativas de promoção e marketing internacional, de conhecimento e prospecção de mercados externos, dos famosos clusters e das clusterizações e quando tudo isto é apresentado como uma grande novidade para o futuro, eu já estou, como já foi dito aqui há pouco, estamos aqui perante novidades que eram novidades há uns anos atrás. E o problema é se isto até agora não correu assim tão bem, e se as micro, pequenas e médias empresas não estão a ter essa saúde toda que foi prometida em resultado daquelas opções, o que é que nos fará pensar que agora será diferente? Aliás, há dúvidas sobre a efetiva capacidade para conseguir promover, com esta metodologia apontada, a diversificação da base exportadora da economia e o reforço da intensidade de conhecimento das atividades produtivas, porque é também disso que estamos a falar. É a diversificação da base exportadora e, lato sensu, do potencial produtivo e dos setores produtivos nacionais. Há preocupações que nos têm chegado relativamente ao risco, ao potencial risco de penalização das micro, pequenas e médias empresas, dada a concepção que existe ao nível da Comissão Europeia sobre auxílios de Estado, que só por si dava para uma biblioteca, não é para um livro, no que diz respeito aos regimes simplificados, em termos de política fiscal. Há preocupações que nos têm chegado sobre essa matéria e que chegaram, segundo sabemos, que foi tornado público, ao Sr. Ministro da Economia, que tem a ver com a consideração do ponto de vista das condicionalidades ex ante para as empresas e para as MPMEs em particular, no que diz respeito ao impacto do ponto de vista da fiscalidade e da situação das empresas do ponto de vista fiscal no regime em que são enquadradas. E eu gostava de colocar esta questão de uma forma muito concreta. Também sobre o problema que tem a ver com os investimentos e as infraestruturas. É sabido que nós pensamos e falamos consoante aquilo que conhecemos e observamos. E, portanto, é claro que quando nós ouvimos aquela toada do investimento em fontanários e o investimento em rotundas, isso revela uma certa forma de ver o investimento e a política do poder local, que não é a nossa forma de ver, não é a experiência que nós temos e, portanto, precisamente ao falarmos, ao ouvirmos falar em rotundas, dá vontade de perguntar quem é que está a falar sobre isso e fica muita coisa explicada. Mas há aqui uma questão que é importante colocar, para terminar, Sr. Presidente, que tem a ver com o ciclo de investimento em infraestruturas, em que é preciso conhecer o país e não ignorar a realidade. Porque quando o senhor fala no Connecting Europe Facilities, por exemplo, que é essencialmente orientado para financiar infraestruturas internacionais, transeuropeias, são aquelas que são privilegiadas com o Portugal 2020, ou 2020. Quando nós percebemos que nem de um lado nem do outro e encontraremos as respostas necessárias para investimentos fundamentais para o país, em que pensamos, por exemplo, nas acessibilidades da beira interior, Serra da Estrela, IC6, IC7, o IP8, que está no estado miserável em que se encontra ainda hoje, ou a travessia do Tejo, com a questão da ligação Barreira-Lisboa, isto não vai lá com as competências e com o capital humano. Nós dizemos, é preciso atravessar o rio, e o PCP acrescenta, o PCP e as instituições e as populações, é preciso fazer uma ponte. Qual é a saída? É escolas de natação, de um lado e do outro? Quer dizer, há aqui investimento que tem que ser feito. E há aqui uma orientação que tem que ser colocada relativamente a esta matéria que exige uma outra abordagem que não fica apenas pela ligação aos portos e que não fica apenas pela ligação ferroviária internacional. Isso é importante, mas dá outro, é outro campeonato no que diz respeito à internacionalização. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Ministro, há pouco, quando eu coloquei a questão das implicações para as micro, pequenas e médias empresas que estejam no regime simplificado ao nível da tributação, ao nível da fiscalidade, levantei o problema de, por causa da questão dos auxílios do Estado, poderem ficar incapacitadas de se candidatarem aos fundos comunitários, ficando excluídas dos apoios. Estamos a falar das empresas, das PMEs, no regime simplificado. E isto, como poderá imaginar, não é coisa pouca. Não é uma situação de pormenor. O Sr. Ministro mostrou-se surpreendido com esta questão, disse que não conhecia e iria ver. Eu não conheço, nem tenho nada a conhecer a sua agenda, mas arrisco a adivinhar que em dezembro, porque é dessa altura que a questão surge, o senhor reuniu com a Confederação dos PMEs, Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que alertou o Sr. Ministro para este problema. Pronto. E, portanto, é só para dizer que é suposto que, nesta altura, 2 meses depois, alguma coisa o senhor soubesse de um problema que lhe foi colocado a si por uma confederação deste setor sobre um problema que não é pequeno e que pode ser um problema complicado para a economia portuguesa. Na medida em que, relativamente ao próprio CREN, tem havido situações de candidaturas inviabilizadas com o argumento das empresas estarem no quadro do regime simplificado sob a égide de uma coisa que se considere auxílio de Estado. Posto isto, passo à próxima questão. Embora o Sr. Ministro fale numa descentralização dos processos e numa maior participação, não é propriamente disso que se trata quando nós promovemos encontros norte a sul do país que podem ser interessantes e em si mesmo não são um mal, mas que não podem servir para cumprir calendário a partir do momento em que depois o processo de decisão nas questões essenciais fica mais centralizado e mais restrito ao Poder Central e às opções estratégicas do Governo. E o alerta que nós colocamos também em relação a isso. Porque isto significa que o Governo acaba por replicar as opções da Comissão Europeia, libertando as entidades na simplificação dos processos, que não é mau, deixando ao seu critério, é escusado estar à procura das faturas do táxi, há custos de referência, que não é mau, mas do ponto de vista da orientação estratégica e do ponto de vista das linhas de intervenção, há uma centralização, e não só, depois na própria repercussão e no próprio rebater dessas linhas de trabalho, há uma centralização maior nos processos de decisão, e cada vez maior, e é esse o alerta que aliás, é suscitado. Nós precisamos de uma balança comercial sedentária, diz o Sr. Ministro, vai daí as empresas que não são exportadoras têm que passar a ser. Isto é a síntese daquilo que o senhor disse. Aliás, se nós formos ver a gravação e ouvir, e aquilo que o Sr. Ministro disse, eu até apontei, tem a ver com a lógica das prioridades para uma balança comercial excedentária em que o perfil produtivo está a ser transformado e os setores que não se enquadram no perfil das exportações, pois terão que se transformar para passar a enquadrar. Isto é muito aproximado à palavra daquilo que o Sr. Ministro disse. Se não era isto que o senhor queria dizer, é outra coisa. Então está bem. Mas quando nós falamos de uma parte fundamental da nossa economia que não se enquadra nesse retrato robô que os senhores desenham, então nós não podemos responder que a solução é então que se transformem. Então os restaurantes passam a exportar comida para a Alemanha. E os prestadores de serviços na manutenção industrial passam a fazer a manutenção industrial das fábricas suecas. Não é assim que a gente tem que responder à economia portuguesa, Sr. Ministro. Portanto, há aqui uma visão da realidade concreta que precisa de ser mais real e mais concreta. Para terminar, Sr. Presidente, na última reunião que o Sr. Ministro cá esteve,
como eleito pelo Distrito de Setúbal, eu coloquei ao Sr. Ministro uma questão que tem que ver com o desaparecimento da NUT 3, Península de Setúbal. E da diluição estatística de realidades muito diferentes entre Lisboa e Península de Setúbal, com situações específicas, com exigências e desafios e potenciais específicos e diferentes, com inclusivamente possibilidades que poderiam ser colocadas e equacionadas ao nível das ITIs e das AIDUs. Estamos a falar da perspectiva territorial de intervenção ao nível do quadro comunitário. Não estamos a dizer compromissos, mas a possibilidade que se poderia abrir. E quando nós suscitamos o problema de haver uma perspectiva de se eliminar a NUT 3, Península de Setúbal, o Sr. Ministro respondeu de uma forma altamente tranquilizadora e resolveu o problema naquele dia. A questão está resolvida porque o INE Portugal retirou essa proposta de Bruxelas. Isso estava em Bruxelas, foi retirado, não se fala mais nisso. 3 meses depois está outra vez a proposta de eliminação da NUT 3 de Península de Setúbal. E, portanto, no dia em que nós reunimos, termino, Sr. Presidente, mesmo, hoje de manhã, recebemos na Assembleia a resposta do Governo ao requerimento que entregámos em setembro, peço desculpa, 9 não é o mês, é o dia, é 9 de janeiro, não é tanto tempo, mas entregámos a 9 de janeiro uma pergunta sobre o problema e os senhores fazem uma resposta que deve ser uma circular de 5 parágrafos em que nem sequer mencionam Setúbal, não falam da Península de Setúbal e, portanto, eu quero insurgir-me considerando lamentável esta forma de estar na política, dizendo que o assunto está resolvido, a proposta foi retirada, meses depois a proposta volta a entrar, coloca-se novamente o sentido de desaparecer e eliminar a NUT 3 Península de Setúbal, com o que isso significa, quer ao nível estatístico, quer ao nível da própria intervenção no território, com aquilo que poderia ser colocado. E, portanto, agradeço mais uma vez, Sr. Presidente, e deixo esta última questão ao Sr. Ministro e ao Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. 2 minutos. Muito obrigado. Queria só assinalar que quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Secretário de Estado ou se esqueceram ou optaram por não responder à questão concreta da NUT 3 Península de Setúbal. A pergunta tinha sido colocada, afinal, o dar o dito por não dito por parte do Governo e há uma explicação que tem que ser dada. Depois, sobre a alocação de fundos para micro, pequenas e médias empresas, não vou insistir pela terceira vez na questão da exclusão ou do risco de exclusão de empresas que estejam em regime simplificado. Esperamos que na próxima ocasião haja esse esclarecimento ou essa questão resolvida e ultrapassada, mas gostava de colocar uma outra questão muito concreta, que é se o Governo está em condições de garantir que os programas e verbas não vão servir para transferir dinheiro para micro, pequenas ou médias empresas, PMEs da SGPS e de grupos económicos. Havia um mecanismo dos minimis. É uma pergunta muito concreta relativamente de que é que estamos a falar quando falamos de PMEs. Porque também pode haver PMEs dentro de uma SGPS ou de um grupo económico. E vamos ver para onde é que vai o dinheiro. E desse lado, geralmente, está tudo muito preparado para as candidaturas e as coisas correm muito facilmente dali. É tudo muito simples, tudo muito fácil. Último ponto. Tem a ver com o centralismo. Há 2 problemas. Há o centralismo na forma, há o centralismo nos processos, que é nós termos toda a liberdade de levarmos por diante um processo de decisão até de forma desconcentrada, com o princípio da subsidiariedade, o mais próximo do terreno possível, desde que seja vestindo o fato que nos mandam. Eu já nem digo Lisboa, digo de Bruxelas, porque a questão é a sede da Comissão Europeia, Sr. Ministro, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, podia ser aqui. A sede da Comissão Europeia podia ser em Miranda de Douro. O problema é o que é que se decide nessas sedes. E, portanto, não é o problema onde é que fica a instituição financeira, não é o problema, é o que é que se decide e de que forma. Mas depois há a questão do conteúdo das estratégias, das opções políticas. E uma política plasmada por este acordo de parceria e por esta estratégia política que consagra, efetivamente, a litoralização
estou a falar de infraestruturas desde logo, mas não só, que consagra o centralismo do ponto de vista da alocação dos recursos em desfavor do interior do país e em desfavor de um desenvolvimento harmonioso e integrado, o conteúdo das estratégias e opções políticas é em si mesmo também um fator de centralismo com esta política. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, mas eu vou à primeira eu vou. A segunda é o de mínimo está em causa? A segunda tem a ver com... Dá-me licença, Sr. Presidente. Para clarificar. O Secretário de Estado poderia ter dito que não sabia, mas quero agora que clarifique, então vou ter que lhe dar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Mas seja mesmo para clarificar. Vamos lá ver se é mesmo verdade que não sabe. Eu não vou repetir o precedente, está bem? Não, senhor. Vamos ver se é mesmo verdade que não sabe. Em relação ao regime simplificado, eu julgo que já está respondido, não sei. Era a primeira pergunta que eu tinha colocado. Em relação à segunda questão, que tem a ver com o de minimis, foi um dos mecanismos que se aplicou. Resta saber agora se para o novo quadro a pergunta que foi feita é se o Governo está em condições de garantir que os fundos para MPMEs não vão servir para dar dinheiro às PMEs das SGPS e dos grupos económicos. Muito obrigado.